Que bom estar na casa do Senhor, né? Que alegria, né? A gente chega meio alvoroçado, muito correria. Para nós hoje foi um dia muito corrido mesmo. A gente está aqui já é um milagre de Deus. Vamos ficar de pé? Senhor Deus Pai, obrigado por essa noite, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre em nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor esteve conosco nesse dia, Pai. O Senhor nos abençoou, o Senhor, Pai, nos ajudou, liberou os anjos para nos ajudar, Senhor. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor esteja presente aqui, no começo e ao fim, Pai. Que a Tua graça, Deus, a Tua misericórdia, Pai, venha estar sobre as nossas vidas. Perdoa, Deus, nossos pecados, Pai. Perdoa a iniquidade, Deus, que possa querer assolar o nosso coração, a nossa vida, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós cremos e podemos ver aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e através da nossa vida, Pai. E Deus, eu não sei, Pai, como cada um entrou aqui. Mas eu sei, Pai, que como cada um pode sair daqui, Pai. Então, Pai, move em cada coração, Pai. Aqueles que entrou triste, Pai, que venha a alegria. Aquele que entrou doente, que venha a cura. Aquele que entrou desanimado, que venha o ânimo, Pai. Porque isso vem de Ti, Senhor. Isso vem de Ti. Fortalece as nossas fé, Pai. Fortalece a fé dos Teus filhos, Pai. Para que nós possamos vencer o dia mal, Pai. Para que nós venhamos vencer, Senhor, qualquer circunstância, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E agora para você, Satanás, tudo que você possa estar querendo fazer na mente, no coração, trazendo cansaço, desânimo, eu te repreendo na autoridade que há no nome de Jesus. Você pega tudo que é teu, Satanás, e bate de retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo espírito de satanismo, todo espírito do inferno que possa querer vir conspirar contra esse lugar, contra esse povo, em nome de Jesus, Satanás, você não vai impedir aquilo que Deus quer fazer nesta noite. Você não vai impedir, em nome de Jesus que nós estamos aqui. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Cadê o Levita? Está aí hoje? Vamos adorar o Senhor? Agradecer a Deus por esse dia. Agradecer a Deus, né? Vamos louvar, bendizer, porque Ele é bom. A gente está aqui porque a igreja... Nós não vamos sentir a presença de Deus em qualquer lugar. E um dos melhores lugares para nós estarmos é na presença do Senhor. Amém? Ô Lu, antes de você adorar depois, no primeiro, se eu puder pedir, eu fui no terreno do inimigo. Pode ser? Sei que é difícil sem baterista aí. Vamos orar pelo baterista, gente, em nome de Jesus. Se tem alguém que já venceu por nós, é Jesus, querido. Nem o inferno é do diabo. Nem o inferno é do diabo. Eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Mas eu fui no terreno do inimigo e eu meu pé, debaixo do 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 meu pé, Satanás, debaixo do meu pé, no terreno do inimigo, e eu tomei tudo que me roubou, tomei tudo que me roubou, mas eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou, debaixo do meu pé, debaixo do meu pé, debaixo do
debaixo do meu pé, debaixo do meu pé, debaixo do meu pé. Satanás, debaixo do meu pé. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Curou, limpou, transformou minha vida, colocou meus pés na rocha firme. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Curou, limpou, transformou minha vida, colocou meus pés na rocha firme. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Veja o que Jesus fez, veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente está sarada. Eu fui salvo bem na hora. Eu vou louvar o seu nome e nunca mais eu mesmo serei. Venha louvá-lo, veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente está sarada. Eu fui salvo bem na hora. Eu vou louvar o seu nome e nunca mais eu mesmo serei. Venha louvá-lo, veja o que Jesus fez. Aleluia, aleluia. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente está sarada. Eu fui salvo bem na hora. Eu vou louvar o seu nome e nunca mais eu mesmo serei. Venha louvá-lo, veja o que Jesus fez. Eu tenho que ser rápido, senão a Edmar vai ficar brava comigo. Que os visitantes se sintam em casa, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Amém, igreja? Davi, coloca Mateus 3 para mim, número 1. Amados, o Senhor me deu uma palavra para mim e eu tentei, assim, para mim falar outra coisa. Porque a única coisa que nos afasta de Deus, o que é? É o pecado. Eu falei, Senhor, eu não vou dar essa palavra, não. Toda vez que eu vou ministrar, tem que falar do pecado, né? Mas eu tentei. Eu fiquei sozinha, trabalhando sozinha a parte da manhã, para eu ficar pensando. Não, mas era essa. Eu falei, Senhor, seja feita a tua vontade, né? E nessa passagem, Mateus fala de João Batista. Quem conhece a história, João Batista veio anunciar que Jesus ia vir. E eu vou ler um trechinho para eu falar aquilo que Deus mandou falar somente. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judeia e começou a pregar, dizendo: arrependa-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: alguém está gritando no deserto, prepare o caminho para o Senhor passar. Abram a estrada reta para ele. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel no mato.
Os moradores de Jerusalém, na região da Judéia e todos os lugares em volta do rio Jordão, ia ouvindo. Eles confessavam os seus pecados e João batizava no rio Jordão. Amém, igreja? João Batista, ele veio anunciar Jesus. Qual é a nossa missão hoje, aqui na terra? Anunciar Jesus. Ele já veio, ele está vivo entre nós, mas a nossa missão hoje, como igreja do Senhor Jesus, igual esse visitante está aqui, o visitante Edson, o seu Juba foi João Batista na tua vida. Né, Mônica? Deus usou a vida do seu Juba e da Mônica para trazer ele. Foi o João Batista. Cada vez que a gente traz pessoas para ouvir a presença de Deus, nós somos João Batista. E às vezes não está preparado para perder a cabeça, mas temos que estar. Porque, gente, o reino de Deus não é brincadeira, né? E quando o Senhor me ministrava isso, e todo mundo aqui está ouvindo a ministração da pastora, né? Amém? Não vamos ser sambalate, pelo amor de Deus, aquele que manda as pessoas embora da igreja. Mas vamos ser João Batista, que ele anuncia. E quantos testemunhos nós temos aqui de cura, de restauração? É muitos testemunhos. Vamos anunciar isso para as pessoas. Porque, amados, contra fato não há argumento. Contra aquilo que Deus fez na minha vida e na vida de vocês, não tem como mentir, falar é uma mentira, é verdade. Deus cura, Deus restaura, Deus pode fazer coisas bem maiores que nós imaginamos, que nós pensamos. E quando o Senhor falava disso, e muitas vezes nós ficamos presas por causa do quê? Por causa do pecado, né? Sempre eu vejo nossos filhos, né, quando ele está fazendo as artes, eles querem ficar longe da gente. Por quê? Porque a gente significa autoridade. Então, quando a gente está querendo pecar, a gente não quer saber de igreja, não quer saber de receber correção, porque pesa na vida da gente. Aí pode saber que tem um pecadinho aí, gente. Então, o que a gente aprende com essa palavra, né? Para nós se arrepender, porque Jesus nos ama, ele foi naquela cruz, o Lu acabou de ministrar isso. Ele foi por causa dos nossos pecados, nossas enfermidades. Ele nos perdoa, ele nos cura. E nós somos terríveis, nem sei se nós somos merecedores disso. Mas o Senhor, o amor dele é incondicional por nós. Amém, igreja? Então vamos ser João Batista. A pastora Raquel está fazendo um estudo sobre Neemias esses dias. Eu falei, sangue de Cristo tem poder. Não vamos atrapalhar a obra, gente. Vamos fazer que a obra cresça. Vamos ser aquele que vem aqui e fala, o que eu posso fazer para ajudar? Que todos nós somos úteis. Todos nós. Daqui uns dias, Cecília. Que uns dias, Dulce, é vocês aqui. Em nome de Jesus. Né, Mônica? A Mônica já era para estar, ó. Ela fica correndo do serviço. Mas, gente, vamos estar dispostos, com o coração disposto. Porque Deus, ele quer mais de nós. E domingo eu não vim no culto, porque nós fomos convidados para tomar um café da manhã. E acabamos indo na tarde, né, querido? E acabou demorando. E eu falei assim, que eu fiquei com muito temor, né? Eu ia chegar muito atrasada aqui, que é 1 hora. A gente gasta, quando vem devagar, a gente gasta quase 1 hora. Mas como a gente veio correndo hoje, é 30 minutos. Aí a gente ficou assim, vamos chegar muito tarde, né? Mas a gente tem que fazer a diferença, né? As pessoas falam algo da vida da gente que a gente nem acredita. E a gente, às vezes, não fala nada, mas é o estilo de vida nosso. Então, a gente está anunciando o quê? Jesus na nossa vida. Vamos passar para os lugares, né? E vamos deixar o sal, vamos deixar a luz de Deus. Né? Deixa a luz do céu entrar. Vamos deixar a luz do céu entrar na nossa vida. Porque quando nós estamos vivendo o céu, gente, aqui na terra, as coisas ficam bem mais fáceis. E sábado também teve uma pessoa na minha casa, e a gente estava conversando sobre o princípio. Se a gente quer viver uma vida mais tranquila, não vamos sair do princípio da obediência, né? E
a gente ficar firme com aquilo que a gente está aprendendo, com aquilo que a gente tem vivido nesse lugar. Amém? Ó, o Marcelo está aqui hoje. A Gabi foi o João Batista. Seja bem-vindo, Marcelo. Então, a gente nada é por acaso, né? Tudo está escrito. Amém, igreja? Essa é a palavra de Deus. Então, não vamos ser Sabalate, mas vamos ser João Batista. Vamos anunciar que Jesus está voltando. Esses dias a gente vai ficando ouvindo. Eu estou ouvindo pouco, mas quando a gente ouve, a gente fica com muito temor. Eu tenho toda a minha família para ganhar para Jesus. E eu falei, Senhor, por que está demorando tanto, né? E eu fico assim, Jesus vai voltar. Eu falo, Senhor, tenha misericórdia da minha família, né? Tenha misericórdia, tenha misericórdia. Mas eu sei que vão ser salvos em nome de Jesus. Esses dias a gente estava falar um testemunho bem rápido. As nossas vidas, né? Todo mundo conhece um pouco a nossa história. Para quem não conhece, nós viemos do Mato Grosso. E quando a gente veio, a gente não sabia o que fazer. E, de repente, quando a gente chegou, a gente comprou um pouco de galinhas. E depois a gente comprou mais um pouco. E aí a gente começou a me congregar no ministério, que era lá na loja, lá embaixo. E a gente ficamos com seguro-desemprego. E, nesse período, a gente estava em dúvida do que fazer, né? Aqui em Santa Amélia, que a gente é de Santa Amélia. E, de repente, começamos a construir as estufas. E o dinheiro foi ficando curto, né? Para a gente estar congregando aqui em Bandeirantes. Sabe que Santa Amélia aqui é gasto. E daí a gente começamos a vender ovo. E quando a gente começou a vender ovo, naquela época, era baratinho, né? Hoje o ovo está caro. Hoje está caro o ovo, mas era barato, né? Então a gente fazia R$15 por semana. Era 15 ou 18, cara? 15 a 18 reais. E a gente pegava esse dinheiro, gente, para investir na obra. E a gente pegava, colocar... E na época, lá embaixo, a gente estava com um propósito que todo mundo tinha que dar R$1. Esse propósito, que é hoje esse lugar que vocês estão vendo aqui. Em nome de Jesus. E daí a gente pegava, colocava acho que 15, 13 reais de combustível, que de primeiro vinha com 15 reais para Bandeirantes. E R$1 para mim e R$1 para o Cassiano a gente dava de oferta. E isso foi dias, meses a gente fazendo isso, até a gente construir as estufas, até a gente começar a ganhar dinheiro e tal. E eu vejo a fidelidade, né, de Deus. E onde a gente estava não era nosso. No meio do caminho a gente descobriu. E a gente ia ter que comprar aquele lugar. É um milagre, né? A gente vê o milagre de Deus. Nós viemos embora do Mato Grosso, em 2009, nós viemos com R$10.000 embora. 10 mil. 2008, né? 8, isso. Nós viemos com 10 mil e a gente tinha que investir lá. A gente fizemos uma estufa, zerou, não tinha mais nada, e a gente ia ter que esperar. Vivemos um pouco na custa da minha sogra e do meu sogro, ficamos comendo e bebendo lá por uns meses, até a gente gerar o dinheiro. A gente estava recebendo seguro nessa época, mas a época dos ovos, a gente não tinha mais seguro. E Deus foi nos honrando. Aí o pastor disse que a gente ia fazer 4 estufas lá. Eu falei, pastor, só um milagre, né? E a gente não precisou financiar nada, e a gente fez as estufas. E dali o Senhor foi nos abençoando, a gente foi... O que eu queria chegar, no princípio do 20%, né, guardando os 20%, que sempre o pastor nos ensina, e a gente teve uma oportunidade de comprar onde a gente está. Hoje é nosso, escriturado para a honra e glória do Senhor Jesus. E quando a gente comprou lá, aconteceu uma circunstância antes, desafiadora, e a gente veio e pediu conselho para o pastor falou, faça, e foi tudo encaminhando para o bem, né? E eu louvo e agradeço a Deus por tudo que a gente recebeu neste lugar, que foi grande. Para os meus olhos foi grande demais, né? A gente conseguiu comprar 1,5 alqueire de terra. E hoje sempre eu falo para o Cassiano, a gente olha assim, era improvável a gente acontecer isso, gente. Era uma coisa muito difícil, porque quando você tem um salário fixo, você sabe o tanto que você vai poder guardar, vai passar.
Agora, agricultor não, gente, é pela fé. Eu falo que eu vivo em Hebreus 11 ali, a minha rua é aquela. Aonde você mora? Hebreus 11. Não saio dela, né? Porque a gente tem que permanecer fé. E uma das coisas, né, que a gente mais tenta, não é fácil, mas né, querido? Só o Cassiano sabe. É a gente tentar fazer os princípios, porque quando a gente não opera os princípios, é impossível Deus fazer. E a gente é prova disso. Se a gente for obediente, né, Deus faz grandes coisas na nossa vida. Amém? Esse princípio, gente, um dos maiores que eu vejo é o 20%. Esse aí eu falo para o Cassiano assim, hoje nós fomos lá na estufa para colher, tipo, pouquinha caixa. E ele estava em outro lote. Eu falei, querido, traz caixa, traz caixa, traz caixa. Deu 6 horas, gente. Eu falei, Deus, o Senhor é fiel. E o tomatinho deu uma arruinada, né? Aí Deus foi no pimentão e soltou pimentão para nós lá, para não deixar cair a nossa renda. Então, Deus é fiel. Ele é fiel. Amém, igreja? Vamos ser fiéis. Amém? Glória a Deus. Deus é bom? Deus é bom? Ninguém jantou hoje, né? Deus é bom? O tempo todo? Glória a Deus. Então, irmãos, não tive tempo de preparar uma palavra hoje. Eu fui convidado para estar ministrando hoje, meio já na parte da tarde, e hoje saí do meu escritório, já era 6h15 da tarde, e 7 horas a gente sai de Abatiá para vir para cá, né? Mas, como eu sempre digo, parece que as palavras em cima da hora é totalmente vinda do Espírito Santo. Porque a minha carne não teve tempo de preparar. Mas eu tenho certeza que tudo que vai sair de mim hoje não é de mim, mas sim do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Primeiramente, eu tenho uns pedidos de oração. Vamos pôr de pé um pouquinho, para a gente estar orando para essas pessoas? Senhor, meu Deus e Pai, aqui, ó Pai, como o Senhor já me usou e tem usado, em cura, em libertação, como também o Senhor me curou de um câncer, ó Pai. Eu lhe peço, Senhor, esta mesma bênção que o Senhor me deu, que o Senhor me curou, que esses anjos que o Senhor usou para me curar, ó Pai, venha sobre a vida destas pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Eu não sei, Senhor, os problemas, as doenças delas, mas o Senhor sabe. Então apenas, Senhor, eu vou citar os nomes, para que o Senhor venha enviar, ó Pai, um exército de anjos, lá na casa, no hospital, seja onde elas estiverem, ó Pai, e que venha fazer a Tua obra, ó Pai, em nome de Jesus. Então, Senhor, eu coloco diante de Ti a vida do Luiz Otávio, ó Pai. Que o Senhor venha fazer um milagre na vida dele, ó Pai. Também da Maria Aparecida Machado, Senhor. Venha colocar seus anjos lá, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, na vida da Dona Cida Aparecida, ó Pai, lá de Santa Amélia, ó Pai. Toca também, ó Pai, em nome de Jesus, na vida do Adilson, Senhor, faz a Tua obra, ó Pai, em nome de Jesus, da Clenir, também, ó Pai, em nome de Jesus, da Emanuele, ó Pai, vem fazer a Tua obra, ó Pai, em nome de Jesus, para que isso que o Senhor fazer lá, ó Pai, os Teus milagres, venha ser dado testemunho a Ti aqui, ó Pai, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode se assentar. Ô, Davi, põe para mim Salmos 118, do versículo 1 ao 19. Deem graças a Deus, ó Senhor, porque Ele é bom,
e porque o seu amor dura para sempre. Que o povo de Israel diga, vocês agora. Que os sacerdotes de Deus digam. E que todos os que temem digam. Na minha aflição, eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu e me livrou da angústia. Deixa aí um pouquinho, Davi. Na minha aflição, eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu e me livrou da angústia. Algum desses versículos eu vou ler e vou dar um testemunho da minha vida. Foi o que Deus me tocou hoje. Em poucos minutos, em 5 minutos que eu pedi uma palavra para Ele, eu abri neste salmo e senti disso. Na minha aflição eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu e me livrou da angústia. Na mesma hora passou um filme de relance assim na minha cabeça. A maioria sabe, mas a minoria acho que não sabe, né? Nós, a minha família, a gente tinha 3 autopeças. Até o irmão, eu acho que me conhece, né, irmão? No Mercadão das Peças, em frente à rodoviária, né? A gente tinha 3 autopeças, Abatiá, Bandeirantes e Cornélio Procópio. Bombava. $300 mil por mês, que hoje daria 1 milhão, 2 milhões por mês a gente vendia, com lucro em médio de 30%, imagina quanto nós não faturava. A gente tinha uma classe média alta de vida. Eu com 19, 20 anos andava de F1000 cabine dupla, que hoje seria uma Dodge Ram do momento, né? Tinha uma moto, uma RD 350, que era, nossa, era a paixão dos jovens na época. Tinha sítio, nós tínhamos um padbody, né? Um Fordinho, né? Um carro 1929, o ano dele, que hoje é uma relíquia. Eu tinha um Jeep anos 54, aqueles rodão, que também não era qualquer um que tinha. A gente tinha um vidão, eu ia na praia e ficava 15, 20 dias sem pensar em gastar, em dinheiro. A gente tinha uma vida boa. Do nada, quebramos. Fomos ao fundo do poço. Cheguei a morar numa casa de madeira, né? Já dei várias vezes esse testemunho. Para quem andava de Dodge Ram do momento, vamos por hoje, né? Comecei a andar com Fusquinha 73 de imposto atrasado. Morando numa casa de madeira cheia de... Fala raposo, mas não é gambá, né? Que mijava em cima da cama. Que, meu Deus do céu. Passei por um divórcio. Fiquei, eu e o Davi, meus filhos mais velhos, com 2 aninhos e pouco. Um homem divorciado sozinho com uma criança dentro de casa sem dinheiro. Cortaram minha luz por falta de pagamento. Fiquei 3 dias sem luz. Abria o armário, só tinha miojo. Mandava o Davi para a casa da minha mãe, para almoçar melhor, e eu não ia lá para a mãe não ver que eu estava passando necessidade, para quem era rico. Mas eu conheci Jesus. Comecei a buscar Jesus mesmo no momento de aflição, aí que eu buscava mais. Momento de crise. Comecei a fazer campanha no monte. 7 dias debaixo de chuva, das 10 às 3, 4 horas da manhã, chuva, frio, e eu e mais 7 companheiros debaixo no monte, orando, clamando ao Senhor. Até que um certo dia, Deus mandou um pastor do Rio de Janeiro, era traficante, bandido, levou 7 tiros, um no olho inclusive, morreu. Na mesa do necrotério, a sua mãe assembleiana dobrou o joelho, orou, pediu perdão para Deus por ele, mais uma chance. O homem ressuscitou e virou um pastor. Veio pregar em Ribeirão do Pinhal. Não era na nossa igreja, eu frequentava Brasil para Cristo lá em Ribeirão do Pinhal na época. Ele era assembleiano, ele veio pregar na assembleia. E um amigo lá, de um irmão da igreja, convidou ele para ir no monte com nós, nunca nos viu e nem nós sabíamos da existência desse pastor, né? E no monte, naquela escuridão, ninguém enxergava nada, ele foi abraçando um por um e dando revelação. A hora que ele me abraçou, ele falou, ó, eu te vejo andando de caminhoneta de fazendeiro, para quem estava quebrado, falido, comendo miojo, sem luz em casa.
Eu te vejo pregando em cima de um altar de uma igreja, morando numa casa boa. Aqui estou, irmãos. A palavra se cumpriu. Só que teve um preço. Não foi da noite para o dia. Foram anos e anos. Em nenhum momento eu desisti. Quanto mais, parece que eu buscava a Deus, mais eu me afundava. Mais crise vinha. Mas as promessas foram se cumprindo, cumprindo, cumprindo. Hoje eu estou aqui, irmãos, pregando no altar. Por falta de uma caminhonete fazendeira, eu tenho duas. Tenho uma Hilux e tenho uma Amarok. Estou reformando um Fusquinha lá, que daqui um dia, estou para dizer que esse Fusquinha, se eu abrir a boca em 50 mil eu vendo, está ficando top. Tenho moto. Para quem morava na casinha de madeira, tem uma casa com 4 quartos, 4 banheiros, piscina. Muito boa hoje. Mas em nenhum momento eu abandonei o meu Deus. Em nenhum momento eu deixei de ser fiel no dízimo e nas ofertas. Com o meu dízimo do mês, dava para fazer uma comprinha lá de um pacote de arroz, um pacote de feijão, um óleo, um macarrãozinho para mim e o Davi passar o mês. Mas não, é do Senhor. Deus cumpre. Como nós lemos ali, o amor dele é o quê? Dura para sempre. Próximo, Davi. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Que mal alguém pode te fazer se você tem a Jesus? Jesus morreu, se fez carne, morreu, sofreu naquela cruz, né? Morreu, foi crucificado para pagar o meu, o teu, o nosso pecado. Então, por que ter medo das coisas? Tenha Jesus em primeiro lugar e as outras coisas vos serão acrescentadas. Tenha Jesus em primeiro lugar, o inimigo se levanta, mas vai cair em nome de Jesus, porque ele não aguenta o poder do nosso Senhor Jesus. Próximo. O Senhor está comigo e Ele quem me ajuda, por isso verei a derrota dos meus inimigos. Quem é teu inimigo, irmãos? É o teu vizinho? É o teu cliente? O nosso maior inimigo é espiritual. É o tal do chifrudo lá, Satanás. Ele está aí, ó. Talvez até sentado do teu lado, ó. E é o nosso pior inimigo. Mas se você tem Jesus, se você entrega a tua vida como eu entreguei a minha para Jesus, você pode ter certeza, irmão, que Ele não te toca. Agora, se você abrir brecha, Ele vai te tocar. Ele joga a sementinha dele. Que nem a historinha do prego, né? A casa é tua, o prego é meu. E vem com a imundícia dele. Pode demorar 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Mas a praga dele vem se você dá brecha, irmãos. Então entrega a tua vida a Jesus. Seja fiel. Procura não faltar nos cultos. Chega mais cedo, pega um cajado e vai orar. E hoje eu estava preocupado porque eu atrasei e saí mais tarde de casa. Cheguei aqui 15 para 7. Eu não gosto, eu gosto de chegar aqui 7h30. Para dar tempo de orar, pegar o cajado e guerrear. Seja mais pontual com o Senhor. Procure não faltar nos cultos. Não dê brecha. Próximo. É melhor confiar no Senhor do que depender de seres humanos. Se você está doente, com um problema sério, o que você tem que fazer primeiro? Orar ou buscar o médico? Se você está com um problema, uma briga financeira, como eu tive, você vai procurar o advogado, o médico? Ou vai orar primeiro para depois procurar o ser humano? Há 3 anos atrás, quase todos sabem, fui diagnosticado
com câncer. Um tumor na medula. Daí não dá para ver, né? Mas estou com 20 centímetros de corte aqui na nuca. Uma dor insuportável, que teve um dia, acordei 3 horas da manhã, falei, Senhor, me leva, eu não aguento mais. Eu não conseguia levantar da cama. Debaixo de torcilax, lax daqui, e não estava aguentando mais de dor no pescoço. Aí foi para daqui, e orando. Fiz uma campanha de 7 dias, 3 horas da manhã, em volta da minha piscina. Tinha dia que chovia com chuvisqueiro frio, e eu com o cajado, orando, clamando ao Senhor pela cura. Primeiro, busquei ao Senhor. O pastor, os irmãos, a liderança oraram por mim aqui. Aí fui atrás do médico, né? Agora vamos fazer a cirurgia, porque eu pedi para Deus me curar. Só que a minha cura não veio, o milagre. Eu tive que passar por seres humanos. Mas fui com a certeza, irmãos. Fui com a certeza da cura. No dia da cirurgia, o médico me deu 70%, 75% de chance de sair bem, né? E 25%, 30% que eu poderia sair numa cadeira de roda, não podia andar mais, podia morrer, ficar, como é que fala, tetraplégico, né? Ele falou, eu tenho que falar a verdade e assim, assado. Mas eu fiz campanha, 7 dias, orando 3 horas da manhã. Aqui na igreja oraram por mim. E eu fui confiante. Lá, antes da cirurgia, no hotel, que eu posei lá daí, né? Orei antes, 3 horas da manhã, fomos para o hospital. E eu falei, até comentei com a Raqueline, a hora que eu tiver a oportunidade, os médicos em volta de mim, eu vou orar para Deus colocar a mão, né? Usar esses médicos, porque eu quero sair daqui bem. Não tive chance, irmãos. Deitado lá, até o brinco, né? Com aquela roupinha sexy, com a bunda de fora, né? Naquela maca, e aquela, né? Enfermeiro para lá, aquele barulheiro, eu falei, Senhor, me dê uma chance de orar por esses médicos, para o Senhor usar eles. De repente, sumiu todos os médicos, fiquei sozinho naquela sala de cirurgia. A única coisa que eu escutava era pip, 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 aquele barulhinho estrondoso, que parece que batia junto com o meu coração. Aí eu falei, eu acho que eu não vou ter chance de orar. Clamei a Deus, fechei meu olho, comecei a orar. Daqui a pouquinho eu vi com os olhos espirituais a sala cheia de anjos, da altura do teto. Lá é quase 3 metros a sala de cirurgia, lá acho que uns 3 metros de altura, cheio de anjos. Não dá para ver aquele semblante brilhoso, sempre assim, essas lâmpadas assim, né? De touca, máscara e luva. Mas eu sabia que naquele mesmo momento, por que Deus não mandou um anjo e mandou um exército de anjo ali? Porque lá fora, ao derredor, tinha uma grande batalha espiritual, Satanás querendo me tocar. Querendo os 20, 25 ou 30% dele, que era para me deixar paraplégico, aleijado ou morrer. Satanás estava brigando, mas Deus rodeou aquela sala com anjos para bloquear a ação do inimigo, porque eu primeiro pedi ao Senhor, pedi a bênção de Deus, pedi a cura, pedi a libertação, e Deus atendeu. Aí depois eu fui no ser humano, nos médicos, e tudo correu 100% bem. Glória a Deus. Não fiquei com nenhuma sequela. Depois fui para a quimioterapia. A médica me falou, uma das mais fortes. Era uma branca, outra vermelha e uma outra branca. Minha médica lá falou, você se prepara que com 13 a 15 dias, teu cabelo, teus pelos do corpo vão cair tudo.
Foi 13 dias, fui tomar banho, a mão saiu cheia de cabelo. Já tive que correr, né, pro cabeleireiro lá e deixar o careca. Naquelas sessões de quimioterapia, eu vi ali jovens passando mal, vomitando, desmaiando, tendo convulsão. E eu, mesma coisa de nada. Mesma coisa que estava tomando um sorinho qualquer. Deus estava no controle, porque eu busquei o Senhor em primeiro lugar. E aqui estou, irmãos, curado 100%. Começo do mês agora eu fui no retorno lá no Hospital do Câncer. Tudo, os meus exames de sangue igual de criança. Amém? Buscai em primeiro lugar o Senhor Jesus. Buscai a Deus em primeiro lugar. Depois você vai atrás do humano, do advogado, do médico, seja quem for. Mas ora. Nunca faça nada sem orar. Nunca faça nada sem entregar os teus problemas na mão do Senhor Jesus. Amém? Antes de continuar, uma salva de palmas para Jesus. É melhor confiar no Senhor do que depender de pessoas importantes. É melhor você confiar em Deus do que num juiz, do que num advogado, do que num promotor. É Deus em primeiro lugar. Próximo. Os inimigos que estavam em volta de mim eram muitos. Naquele hospital tinha milhões de demônios querendo me tocar, querendo tirar minha saúde, querendo tirar minha felicidade. Mas em volta de mim eram muitos, mas pelo poder de Deus, o Senhor, eu acabei com eles através da oração, não eu. Eu clamei, eu supliquei, e o Senhor Jesus fez a obra. Amém? Eles me cercaram por todos os lados, mas pelo poder do Senhor, eu acabei com eles. Eles se juntaram como abelhas em volta de mim. Olha, irmão, eles se juntaram como abelhas em volta de mim, porém foram queimados no fogo como galhos secos. Pelo poder do Senhor, eu acabei com eles. Lembrei de outra passagem também da minha vida. Eu falei, eu vou dar esses testemunhos, né? Quando nós começamos a vir, já está com quantos anos que a gente está aqui? Tem mais de 10, né? 12, né? Quando a gente começou a vir aqui, 12 anos, Deus me tocou, porque eu fui convidando pessoas lá de Abateá, Deus me tocou para trazer esse povo para cá. Eu tinha um consórcio de uma caminhoneta, do Ranger, que era o meu sonho, sempre gostei de caminhoneta, e eu queria comprar, entrei no consórcio na Ford, de uma Ranger. Aí, Deus mandou eu comprar um ônibus, para trazer o povo. Eu desfiz do meu sonho. Eu dei o consórcio, dei um fusquinha que eu tinha, daqueles era um 67 vermelhinho, tudo originalzinho. Desfiz de um outro sonho, que eu sempre gostei de Fusca. E comprei o ônibus. Depois comprei uma Kombi, comprei uma van. E fiquei andando de carrinho. Por exemplo, o carro que eu tinha para o meu uso, valia 25 mil. Até era um Export na época. Uns 25 mil. O meu ônibus valia 60. A minha van valia mais do que o carro de passeio meu. De vez eu realizar meu sonho de andar de caminhonete, eu comprei o ônibus para trazer o povo para cá. E foi. Mas nisso nós tínhamos uma briga judicial que veio lá do passado, com o Banco do Brasil. Nós estávamos devendo R$1.150.000 para o Banco do Brasil. E lá no passado também, um gerente do Banco do Brasil, para nos fechar, para conseguir receber,
Ele fez um acordo de parcelamento, só que fez a gente assinar, eu, meu irmão, meu pai, minha mãe, tudo, assinar um termo lá de renegociação, mas a gente pensou que era apenas uma renegociação. Ali nós estávamos dando todos os nossos bens ao Banco do Brasil em garantia. Os nossos bens valiam mais de 3 vezes o valor. Se contar a minha casa, a loja, a casa da minha mãe, os prédios da gente, valia mais. Só que nós assinamos sem ler porque confiamos. Nós confiamos no homem, num gerente de banco. Aí veio a briga. Nem sei quantos anos brigando. Por fim chegou, nós já estávamos aqui no ministério. Chegou. Não tinha mais onde a gente brigar, onde correr. A cobrança. 1.150.000. O meu irmão ainda tinha um dinheiro até bom lá, que o dinheiro dele era 115.000. Eu não tinha. O advogado lá de Curitiba do Banco do Brasil ligou e falou: Zé Antônio, eu sou advogado, tal, estamos indo aí, nós vamos levar todos os bens, as casas, os prédios de vocês, tudo a leilão, pela metade do preço. Você tem 1.150.000 para pagar? Não, nós temos 115.000. O advogado deu risada na cara do meu irmão. Falou: como que você quer pagar uma dívida de 1.150.000 por 115.000? 10% do valor? Eu ganho 30%. O advogado ganha 30% de 1 milhão e pouco. Ele ia ganhar 300 mil ele ia ganhar de comissão, de honorário dele. Eu falei: vou deixar de ganhar 300 para ganhar 30? Eu falei: não, estou indo aí. Pegou o carro dele e veio. Que nós tínhamos um prédio em Cornélio, aqui em Bandeirantes e Abateá. E o de Cornélio e de Abateá, de Bandeirantes de Cornélio, nós já tínhamos vendido. E com o papel que ele tinha direito de reverter tudo, de tomar de quem comprou. Com a documentação que ele tinha. Quando ele chegou em Cornélio Procópio, deu aquela chuva que acabou com metade de Santa Mariana, uns 8 anos, 7 anos atrás, aí. Foi aquele dia. Quando ele estava chegando em Cornélio, caiu uma pedra do tamanho de uma laranja no para-brisa dele, rachou. Um carro novinho dele. Ele parou. Ó, irmãos, eu me arrepio de falar isso. Ele parou o carro. O cara é incrédulo, não é temente a Deus. Uma voz falou no ouvido dele: volta e aceita o que eles te mandaram. Aquele temporal caindo no mundo, pedra para lá, para cá. Ele deu meia volta e voltou. Quando ele era de Curitiba. Quando ele chegou em Ponta Grossa, era 2h15 da tarde. Ele ligou para o meu irmão. Falou: Zé Antônio, eu não sei o que aconteceu. Só sei que uma pedra quebrou meu para-brisa. E eu voltei, pedi, uma voz falou para mim voltar. Eu voltei aqui em Ponta Grossa, me falou de novo para me ligar para vocês e aceitar os 115.000. 15 minutos, meu irmão estava com o dinheiro num saquinho no cofre. O meu... A funda foi certeira. 15 minutos nós tínhamos para ir no banco, e era numa sexta-feira. E corremos, o meu pai já tinha falecido nessa época, a minha mãe tinha que assinar também, corremos, fomos tudo lá para o Banco do Brasil, jogamos dinheiro na mesa do gerente, deu o maior trabalho para ele contar lá. O advogado já tinha ligado para ele fazer o termo de aceite, pagamos 1.100.000 e pouco por 115.000. O demônio juntou com uma abelha em volta de nós, porém foram queimados no fogo como galhos secos pelo poder do Senhor. O Senhor Jesus acabou com eles. Por quê? Porque eu, de vez andar de carro novo, andei de ônibus trazendo o povo e bancando praticamente 90% do meu bolso. Eu tinha prazer em trazer o povo para a igreja. Eu deixei de realizar meu sonho. Até desfiz um sonho do meu Fusquinha lá, para comprar o primeiro ônibus, que foi um micro-ônibus na época. Depois comprei outro, depois troquei no outro maior.
Aquelas noites que eu passei no monte, comi miojo de vez comprar um arroz, feijão, uma carninha, para ser fiel no dízimo e oferta. Nesses trajetos que eu fiz de Abateá aqui de ônibus, o ônibus eu guardava lá num terreno do Juarez lá, tinha dia com chuva. Eu tinha que chegar em casa até que trocar o sapato, porque no barro, para guardar aquele ônibus de 11 horas, meia-noite, os cultos terminava à tarde. Né? Valeu a pena, irmãos. Não perdemos nada. Ao contrário, depois Deus abençoou o povo que eu trazia, todos compraram carro. Olha lá, Jaco, Marcelo vinha de moto, então começaram a vir comigo. Depois compraram Saveiro, compraram Corolla, agora vão até comprar em nome de Jesus, um Corolla seminovo. Deus abriu a porta para eles também. Mas teve um preço, irmãos. De momento nenhum, eu troquei Jesus por bens materiais. Por momento nenhum, pus Deus em primeiro lugar. Aí Deus o que fez? Foi abrindo portas e cumprindo, né, as promessas dele na minha vida. Próximo. Eles me atacaram com violência e eu quase fui derrotado, porém o Senhor me ajudou. Dizer que em momento nenhum a gente, fui diagnosticado com câncer, mas Deus... Não, irmão, o coração aperta. Você acorda de madrugada, meu Deus, o que vai ser da minha vida? O dia que o meu irmão falou, advogado ligou, 1 milhão e pouco, nós vamos perder tudo que nós temos. Você acha que não apertou o coração? Eu fui criado naquele lugar, naqueles terrenos. A casa eu fiz outra, mas eu ia perder tudo. Você acha que não apertou? Mas deu medo de perder? Deu. Mas eu confiei no Senhor. E Ele me ajudou. Amém? Próximo. O Senhor Deus me torna forte e poderoso. Ele me salvou. Glória a Deus. O Senhor Deus me torna forte e poderoso. Ele me salvou. Próximo. Escutem os gritos alegres de vitória no acampamento do povo de Deus. O poder do Senhor nos deu a vitória. Com o seu poder ele fez grandes coisas. O poder do Senhor nos deu a vitória. Não vou morrer. Não vou morrer. Pelo contrário, vou viver e anunciar o que o Senhor Deus tem feito. Aquilo que a Fran falou, né? Nós somos o João Batista. O que eu estou fazendo aqui hoje? Estou anunciando o que o Senhor Deus tem feito. Estou testemunhando. Quando eu vim para este ministério, nosso casamento estava quase destruído. Várias vezes eu falei, meu Deus, vou ter que passar por um segundo divórcio. Então, mulherzinha encrenca essa dona Raqueline é. Pensa no... Só que Deus foi transformando. Ainda tem uns defeitinhos de fábrica que tem que fazer um recal ainda, né? Tem que ligar na fábrica lá, fazer um recal que tem uns defeitinhos. Mas todo mundo tem. Quem não tem defeito neste mundo, né? Quem é 100%? Ninguém é 100%. Só que ela virou da água para o vinho. Em vista de quando nós viemos para cá, quantas vezes eu pensei, vou ter que passar por um segundo divórcio. Porque foi luta. Só que Deus, Ele foi transformando. Tanto que me transformou também, né? Para quem era tímido, isso aqui para mim, irmãos, meu Deus do céu, essa coxa de peru aqui era um pesadelo. Pegar isso aqui e falar. Hoje se tiver 1, 2, 3, isso aqui com 2, 3 mil pessoas, para mim é a mesma coisa. Deus quebrou, tirou aquele tabu. Eu sou juiz de paz também. Esses tempos atrás eu fiz um casamento
no clube de campo que não cabia gente. Diz que tinha mais de 350 pessoas. E eu era o alvo da atenção. É eu que estava fazendo tanto o civil como o religioso naquele clube. Nenhum momento, nem secar a boca não secou de medo, de nervo, porque a gente fica, né? Porque Deus, Ele transforma. Ele me castigou com dureza, mas não deixou que eu morresse. Tudo que eu passei, muitas vezes é para pagar um pecado, um erro. Eu não vou só te abençoar, não. Você vai ter que passar por uns apuros também. Quem mandou você pecar? Quem mandou você pensar mal dos outros? Quem mandou você fazer coisa errada? Quem mandou olhar para quem não devia? Mexer com quem não podia? Tocar onde não podia? Falar o que não devia, né? Não sei quantas coisas, quantos pecados vocês também não cometeram desde a tua infância. Então, muitas vezes Deus permite algo de ruim na nossa vida também para a gente se conscientizar e pegar mais firme com Ele. 19. Abram os portões do templo para mim, e eu entrarei e louvarei o Senhor. Amém? As portas dos templos estão abertas. Nós viemos aqui, nós louvamos ao Senhor. Então, irmãos, ainda há tempo para você. Pega firme com Jesus. Eu garanto que praticamente todos aqui têm problemas. Seja na saúde, na finança, no casamento, nos negócios, no trabalho. Todos. Se não tem, já passou ou vai passar. Mas se você estiver firme com Jesus, que nem eu sou um exemplo vivo, não só eu, estou dizendo eu porque eu estou aqui em cima pregando hoje, mas quase todos aqui temos testemunho do que o Senhor Jesus fez para em nossas vidas, irmãos. Você talvez está passando por uma luta, está passando por um problema, mas é culpa tua, porque você não se apegou ainda com Ele. Talvez você falta mais do que vem nos cultos, chega atrasado, não ora, não lê a Bíblia. E como que você quer uma bênção grande se você não está plantando? A gente tem que plantar. Você tem lá 20 alqueires de terra. Se você planta só meio, com preguiça de semear o resto, o que você vai colher? Vai colher os 20 alqueires, Cassiano? Hã? Malemão meio. E além de plantar, se você não regar, adubar, carpir, cuidar, você vai colher? Tem semente que a gente colhe rápido. Qual que é a planta, tanto hortaliça, fruta, que mais rápido dá? Alface, né? Então, tem muita semente que você vai plantar igual alface. Rapidinho você está colhendo. Mas tem semente, irmão. O meu foi quase uma jaca. A bênção de prosperidade na minha vida, as promessas de Deus de eu andar de caminhoneta, de eu morar em casa boa, foi quase um pé de jaca. Foi quase um pé de jaca. E lutando, hein? Semeando, debaixo de chuva lá no monte, dando dízimo e oferta. Só que Deus é fiel. No tempo certo da colheita, e Ele colhe, e Ele nos dá o melhor, irmãos. É o melhor. É os melhores frutos. Eu procuro ser o mais fiel possível nos dias. Amanhã, por exemplo, eu tenho um casamento às 10 horas da manhã para fazer. O cartório me paga R$50 por casamento. O jeito que eu pego o cinquentão, a primeira coisa que eu faço,
eu tiro os 10%, R$ 5, e coloco numa bolsinha no cofre. Toda tarde eu fecho tudo que eu ganhei no dia, das transferências, seja de comissão de seguro e tal lá, eu pego, já separo e coloco no envelope. Eu não gosto nem de separar em conta por Pix, não. Eu gosto de separar o dinheiro para me ver lá e trazer físico aqui, em papel, em espécie. O dia que eu esqueço de alguma coisa, eu falo, nossa, eu peço perdão, Senhor, me perdoe, eu esqueci de separar hoje. Porque como que eu vou deixar de ser fiel nos dízimos, na oferta, para aquele que deixou uma dívida de 1 milhão e pouco por cento e poucos mil? Para aquele que me tirou de uma casinha de madeira com Fusca 73 atrasado, cheio de gambá morando em cima lá. Hã? Quantas cobertas, travesseiro do Davi uma vez, lembra? Eu lendo uma historinha lá com o Davi para ele dormir, ele tinha acho que 4 aninhos na época. Escutei aquele, olhei assim, aquela bica de urina de coisa no travesseiro dele. Falei, Jesus. Um dia que morreu uma lá em cima e começou a cair aqueles vermes com esse coró na sala, E hoje, a casa que eu tenho, irmãos, a maior parte conhece minha casa. Casa com piscina, 4 quartos, 4 banheiros, até uma ignorância disso. Como que eu vou deixar de ser fiel a Ele, devolvendo 10%, ofertando todos os cultos, por tanto que Ele me deu, da onde que Ele me tirou, do buraco, da cova que Ele me tirou? Como você deixar por que que eu, como eu vou, como se diz, rolou a língua aqui, ó. Deixa eu tomar uma aguinha. Como que eu vou deixar de ser fiel a Deus? Eu podia estar numa cadeira de roda hoje, irmãos. Eu podia estar acamado. Ou quem sabe essa carcaça bonita aqui de 33 anos está debaixo da terra. Mas estou aqui, ó. Bonitão, 33 anos, né? Curado, sarado, transformado. Como que eu vou deixar de ser fiel? Como que eu vou ficar chegando atrasado, fazer por causa da coisa de Deus? Como que eu não vou orar? Como que eu não vou faltar no culto por causa de assistir uma televisão, um filme, final de novela, porque está chuviscando e eu vou molhar o cabelo? Não, irmãos. Eu venho debaixo de temporal, mas eu venho. A gente só deixa de vir no culto só é o último caso. Esses tempos atrás, aqueles buracos ali, ó, que tinha, né? Até teve aquela vez lá, eu, o Dito, mas o povo lá, fomos lá pintar os buracos para a gente conseguir desviar daquelas panelas que tinha nesse asfalto, para não estourar um pneu. E nunca, irmãos, nunca estouramos um pneu. Porque Deus cuidava do caminho, Deus abençoava. Então, irmãos, pega mais firme. Muitas vezes você esquece das bênçãos, do milagre que Deus já fez na tua vida. E você é mal agradecido. Procura pegar mais firme com Deus. Amanhã, você sabe se vai estar com um problema financeiro? Amanhã você sabe se vai estar com um problema, uma doença grave? Você sabe se amanhã você vai estar com um problema na tua família? Não deixa para buscar depois. Busca antes. Busca antes do mal vir. Porque o Satanás está aí, ó. Como diz ali, está igual um enxame de abelha. Se você dar uma brecha, ele vai tacar um ferrão em você. Vai lá o Marcelo mexer com as abelhas lá, com a roupa, com rasguinho, para você ver se uma abelha no ar não entra e pega. É a mesma coisa a gente. Se ficar dando bobeira, irmãos, daqui a pouco tem um enxame de abelha dentro da tua roupa. Amém? Glória a Deus. Vamos mudar de vida então? Vamos pegar mais firme com o Senhor? A gente fala isso muitas vezes. Ah, você não sabe da minha vida.
Não sei, não quero saber, mas Deus sabe. Deus sabe o motivo de você faltar no culto, de chegar atrasado. Deus sabe o que você está pensando agora neste momento. Ele conhece o teu coração. Nós muitas vezes falamos, você quer que falta? Mas não, a gente quer o teu bem. Imagina amanhã, olha quantos sinais está acontecendo. Até aquele pastor Antônio, eu ouvi ele falando ontem, desse negócio de um disco voador, uma nave espacial que estão falando aí. Tudo sinais, diz que Rio Grande do Sul está tendo um monte de sinais no céu lá, tipo disco voador, umas coisas voando lá, ó. É sinais, irmãos. Olha o mar aqui, ó. Essa semana no Paraná, estado de São Paulo, recuou, não sei lá se é 10, 15, 20 metros, recuou, e Santa Catarina está invadindo. Nunca vi isso. Vamos nos pôr de pé? Feche seus olhos. Vou até apagar a luz um pouquinho. Procure não pensar em nada, irmãos. Respira bem fundo. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Senhor, quão ingrato nós somos, Senhor. Quantos livramentos, quantas bênçãos que o Senhor já nos deu. Mas nós esquecemos de te agradecer e murmuramos, Senhor, de algo de ruim que aconteceu e está acontecendo. Reclamamos, mas não agradecemos por tudo que o Senhor já fez. Então, nesta noite, Senhor, eu aqui em nome de todos, Senhor, lhe peço perdão, Senhor. Perdão pelos nossos pecados. Perdão pelas nossas falhas. Perdão pelos nossos erros. Pela nossa ingratidão. Por não pedirmos perdão a Ti, Senhor. Por não agradecermos por tudo que tem nos feito, Senhor. Nos perdoe, ó Pai. Em nome de Jesus. E que a partir de hoje, Senhor, eu lhe peço a Tua ajuda, Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor venha nos tocar, venha nos falar, venha nos direcionar pelos caminhos que o Senhor quer, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos mostra, Senhor, o caminho a seguir. E que de hoje em diante, Senhor, nada que formos fazer, que não façamos sem pedir a Tua presença, a Tua bênção, a Tua autorização. E assim depois buscaremos, Senhor, a presença de seres humanos, Senhor. Então, ó Pai, ajuda-nos a transformar a nossa vida a partir de hoje, ó Pai. Ajuda-nos a não faltarmos mais no culto. Chegarmos antes um pouquinho para estar orando a Ti, intercedendo pela palavra, pelo culto do dia, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. E, Senhor, eu também lhe peço aqui, Senhor, que o Senhor libera um exército de anjos, ó Pai, na vida de cada um, ó Pai. Para que esses anjos venham, Senhor, nos ajudar a nos libertar da doença, dos problemas conjugais, dos problemas familiares, das finanças, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. E vocês, demônios malditos, que ficam ao derredor, rondando 24 horas por dia, tentando achar brechas em nossas vidas. Eu declaro vocês agora, demônios, em nome de Jesus, que estejam amarrados, amordaçados e sem força, em nome de Jesus. Pega tudo que é de vocês agora, tudo, e bate em retirada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos dar mais uma salva de palmas para Jesus?